Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu esperar o Instagram avisar vocês que nós, Fraternidade Sem Fronteiras, estamos ao vivo. Mais uma vez, hoje, para um bate-papo muito gostoso com uma amiga querida sobre um tema muito fantástico que é a nossa campanha, que é a nossa ação Coração Curumim. Essa terceira fase da campanha Viver Fraternidade, que nós estamos celebrando as culturas indígenas, os povos indígenas e essa oportunidade agora de socorrer esse grupo que é tão especial, tão caro à nossa história, à nossa civilização, aos nossos corações. Nós vamos falar disso tudo hoje com uma pessoa que é Fraternidade Sem Fronteiras, que traz esse movimento no coração e vai ser um papo bem gostoso, tá bem? Então, sejam todos bem-vindos. Esse aviãozinho que está aqui embaixo é para você poder mandar essa live para os seus amigos, para convidar os corações que você ama a participar conosco desse momento. Então, manda aí pelo coraçãozinho não, pelo aviãozinho, essa live para quem você quiser. E também aqui, no coração, você com o dedinho ativo, você faz com que a live tenha mais visibilidade e a Fraternidade Sem Fronteiras vá a mais e mais cantos, tá bem? É uma alegria. Eu sou Andrei Moreira, sou filho do Geraldo e da Madalena, casado com Ney. Tenho muita alegria de estar aqui com vocês nesse dia e nós vamos receber a Daniela Migliari. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Deixa eu ver se ela já solicitou. Dani, você está por aí? Se tiver, comenta alguma coisa para eu te achar, para eu te ver. Ela já pediu aqui. Isto. Adicionar. A Dani, ela vai estar conosco aqui, já está conectando e lá está ela. Que coisa Olá! boa! Vamos ajustar agora as câmeras. Tudo bem, Sim, Dani? tudo bem? Estou aqui com o meu uniforme. Nós dois que não combinamos nada e como sempre em sintonia, nós É dois de azul. mesmo. Muito bem, gente, olha, essa é a Daniela Migliari, ela é a filha da Elce e do Albano, ela é a esposa do Máximo, ela é a mãe de duas crianças lindas, três crianças Três. lindas, né? Ela é também jornalista, é escritora, autora, é pós-graduanda em constelações familiar pela Hellinger Schule, que é o escritório, né, do Bert Hellinger no Brasil. E ela é, sobretudo, Fraternidade Sem Fronteiras. E está aqui por isso, né? Porque é o nosso coração conectados nessa causa, né, Dani? Sim, Primeiro, primeira coisa que eu queria te pedir para você falar livremente o que você desejar e falar o que é Fraternidade Sem Fronteiras para você na sua vida. olha, Fraternidade Sem Fronteiras já virou um pedacinho aqui do coração. Já tem mais ou menos uns 5 a 6 anos que eu contribuo, porque, né, conheci num evento lá em Goiânia durante o Carnaval, o evento da FEGO. E Uhum. assim como qualquer pessoa que entra em contato com esses primeiros movimentos Fraternidade Sem Fronteiras, a gente percebe esse lugar de fraternidade mesmo, não é da boca para fora. É uma história em que nós, quando a gente apoia, né, esse movimento, a gente também está recebendo tanto ou muito mais do que dá, né, que eu me É. sinto também uma irmã atendida por esse projeto quando ele me dá a oportunidade de me colocar a serviço com alegria. E como tudo começou na África, e eu tenho uma conexão muito forte com a África também, eu morei lá na minha adolescência, eu morei em Uganda. Aos Hum. 14 anos tive uma experiência muito feliz, viajei muito pela África nessa época. Então, desde o começo eu fui assim arrebatada, né,
por todo o ideal e principalmente pela postura que eu acompanho, né, do Wagner e a sua, que toda vez que eu assisto os vídeos, quando eu vejo os outros voluntários falando, né, a partir de todos os projetos que tem, também do pessoal da microcefalia, em todos os outros países, toda vez que eu assisto os vídeos, eu sinto esse lugar dessa fraternidade que está lado a lado, sabe? Então eu me encho de saúde, de vida, de vibração quando eu estou em contato com Fraternidade Sem Fronteiras. Maravilhoso. Eu acho que nós todos sentimos isso, né? É o que nos une nessa família, que é a fraternidade. São milhares de corações, inúmeros projetos e agora esse tão impactante, tão importante, Viver Fraternidade. Nós estamos na terceira fase dessa campanha, já atendemos aí inúmeras comunidades no Brasil, com a primeira e a segunda fase, né? Quem quiser conhecer esses dados, só entrar no site fraternidadesemfronteiras.org.br e você vai ver. E estamos agora na terceira fase, que se intitula Coração Curumim. E tem o seu olhar voltado para as comunidades indígenas. São 50 comunidades indígenas das etnias Terena, Guarani, Kaiowá e Chavante, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso e também no Paraguai, na divisinha ali, né, com o Brasil. Então, essa é uma fase muito especial para nós. E nós estamos fazendo essas lives para poder falar com pessoas que têm o coração nessa fase tão especial dessa causa. E isso é uma coisa que nós temos conversado há algum tempo, né, Dani? Muito antes que a Fraternidade Sem Fronteiras lançasse essa campanha, numa sinergia muito maravilhosa, nós íamos falando disso. E você, particularmente, teve a oportunidade de publicar um vídeo lindíssimo chamado Raízes do Brasil, né? Que está no YouTube para quem quiser assistir e que fala disso. Eu queria que você comentasse sobre isso para nós, por favor. Sim, a gente já vem conversando isso desde 2018, quando eu soltei esse texto em setembro, logo após aquele período que a gente passou, né, do incêndio do museu lá no Rio de Janeiro. E esse assunto já vinha vivo em mim desde 2016, quando a pessoa que criou, né, e desenvolveu as constelações familiares, o Bert Hellinger, esteve aqui no Brasil pela última vez em vida, porque ele fez a passagem em setembro do ano passado, agora em 2019. Quando ele esteve aqui em 2016 com a Sophie Hellinger, a sua esposa com quem ele desenvolveu também essa última fase das constelações, eles tiveram a oportunidade de olhar para alguns desses movimentos assim ligados à formação do Brasil em constelações familiares muito amplas e muito poderosas, né? Uhum. Então, numa dessas constelações, após observar as dinâmicas, com todo o centramento que o Bert Hellinger tinha, com toda a sua postura humilde, sem intenção, né? Ele pôde olhar para esses movimentos dentro do nosso Brasil e ele respeitosamente fez uma leitura bastante interessante a respeito das três principais raízes, porque nós temos muitas outras raízes nesse nosso país, tão rico, tão diverso, que foi sendo criado por muitas e muitas culturas, experiências que aqui foram chegando, né? Além dessa cultura mater, mãe mesmo, assim, que é a indígena, de toda seus habitantes originais, né? Aqui do Brasil. Então, a época dessa análise que o Bert fez, ficou claro que quando nós brasileiros olharmos para as nossas raízes todas, com esse olhar cheio que eu aprendi a ter com você, que é esse olhar, a gente tem o copo cheio e a gente tem o outro lado da história, que também esses reveses fazem parte da vida, e a cada vez que a gente supera e a força que essas experiências difíceis nos trazem, a gente consegue reelaborar e ver esse copo vazio, não mais como vazio, mas ver com esse olhar cheio para aquilo que está ali. Quando o brasileiro conseguisse olhar para as suas raízes com essa postura, a gente poderia
ter uma força muito renovada no nosso Brasil e sair um pouco desse complexo, né? Aí já não falando mais de Bert Hellinger, da análise que ele fez, mas nós já sabemos e já lidamos como brasileiros que somos, com processos muito delicados e muito autodestrutivos, de uma autoestima muito deturpada. É muito interessante, Andrei, quando a gente escuta brasileiros, nós falando de outros brasileiros, né? Como se a palavra brasileiro fosse uma entidade, outra que não é o mesmo. Né? Ah, porque brasileiro é preguiçoso, brasileiro chega tarde, brasileiro fala alto, brasileiro isso, brasileiro aquilo. Uma vez eu fiz um estudo, na época eu fiquei muito mobilizada com isso, e eu consegui reunir mais de 60 frases autodestrutivas do brasileiro sobre ele mesmo, sabe? E como que a gente pode fazer uma releitura saindo dessa fala de tanta despotencialização e a gente conseguir falar, né, disso com um novo olhar. Por exemplo, brasileiro sempre chega atrasado. Eu posso dizer, eu sou brasileira e eu escolho a hora que eu chego no meu apontamento, no meu horário. Eu escolho, eu crio a minha realidade. Então, ao invés de eu ficar colocando fermento, foco, né, o olhar naquilo é o fermento, porque o observador modifica o objeto, né, observado. Então, se eu consigo olhar para mim, não, peraí, eu vou cuidar da minha palavra, eu vou cuidar do meu estado de presença e eu vou respeitar profundamente a brasileira que eu sou. Né? E eu vou parar de criar realidades fomentando esse pensamento e alimentando essas expressões. Isso é tão enraizado que mesmo quem está num caminho de consciência com esse foco, é difícil a gente conseguir se libertar dessas falas viciadas, né? Então, nas constelações, quando o Bert e a Sophie Hellinger vieram aqui, eles observaram essas três raízes, que realmente são raízes que tiveram lados dolorosos, nós todos passamos por um processo de autoestima muito deturpado, né? Se a gente olhar para as três raízes, na hierarquia do tempo, quem estava antes aqui? Os indígenas. Sim. Os indígenas, né, são vistos como aqueles que foram os preguiçosos, né? São vistos como os dizimados, aqueles que realmente foram passaram sim por todas essas situações muitíssimo delicadas, mas que têm imensas forças. Quando é que eu vou me apropriar das forças de ser uma descendente dessa força indígena dentro da minha alma brasileira? Quando que eu vou me apropriar dessa força dos indígenas em mim? Né? Aí a gente tem uma segunda raiz que eu diria que é a mais problemática, que é aquele olhar que a gente sempre tem sobre os algozes, os famosos algozes exploradores portugueses, né? Vistos somente como exploradores. Né? A gente sabe, ninguém vai negar como foi, a violência que foi, fatos são fatos, porém a gente não pode restringir algo nesse círculo só e pronto, né? Como se eu fosse julgar, colocar enfim, aquela etiqueta ali e os portugueses não podem ser mais nada nessa vida. Né? Eles são muito difamados, né? Português tem uma crença sobre o português que ele é devagar no seu raciocínio, tem uma série de autodepreciações além da realidade do explorador lá do início. Né? E por último, a terceira raiz mais preponderante, além das muitas outras que a gente tem, mas essas três principais, que são os afrodescendentes escravizados. É só isso que eles são na nossa história, no nosso sangue? Eu não posso me apropriar dessa força dos afrodescendentes no meu sangue, né? A força da África em mim, a força desse povo em mim. Quantas vezes você mesmo, André, foi para a África e voltou de lá cheio de si, mas ainda feliz em conexão, né? Então, nós temos sim um lado de muita dor, de muita autodepreciação, de uma baixa autoestima, sim, muito forte. A gente não tem como negar, fatos são fatos, mas eu posso também me apropriar das forças que essas raízes, por outro lado, trazem para a minha vida. Então, eu consigo não desprezar nenhuma dor, nem nada disso, mas olhar para o lado cheio também que essa experiência pode trazer para a alma brasileira. Sim, muito bonito isso, né? Então, essa
essa contribuição da constelação, esse olhar que você tão generosamente partilhou com a gente nesse vídeo e está sumarizando aí, né? Eu sugiro às pessoas que estão nos assistindo que entrem no YouTube, que busquem lá Raízes do Brasil, Daniela Migliari, que vocês vão encontrar esse vídeo. Ela fala lá com poesia, de uma forma tão linda, o texto dela é tão poético, né, desse movimento, de tomar força dessas três raízes. Então, nós temos dois movimentos, e acho que extremamente importantes, né, Dani? Um é nós nos apropriarmos da herança que vive em cada um de nós, e como brasileiros, uma da riqueza do nosso país, da nossa cultura, é a miscigenação, né? É essa misturinha de povos, uma terra abençoada onde tanta mistura foi feita, né, de tantos lugares. Esse é um movimento, né, dessa força em nós. E outra, daquele reconhecimento, respeito, valor que nós devemos a aqueles que são, né, a origem, os nativos, né, aqueles que passaram por subjugação, por destruição, por desprezo, que têm passado, né, e aos quais nós devemos tanto. Então, quando a gente fala das comunidades indígenas, nós estamos falando da história mais fundamental da nossa terra, né? Dos espaços que nós povoamos agora, aqueles que são a riqueza do Brasil, né? E que são tantas vezes olhados com desprezos, com descrédito, com críticas, com brigas políticas e tantas coisas, que a Fraternidade Sem Fronteiras não entra em nenhuma dessas questões, porque o nosso propósito é viver a fraternidade e ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Então, falta um reconhecimento, falta um respeito. Então, é tão bonito quando essa campanha, nessa fase, né, dá um lugar de amor no coração para fazer isso, do mesmo jeito como é feito na África, com os diversos povos e culturas que lá estão. Nós vamos aprender, nós vamos celebrar a cultura africana, nós vamos promover a cultura africana, não é nenhum movimento de aculturação nem de colonização, né? Nenhum branco salvador que vai lá fazer um trabalho bonito, muito pelo contrário, é branco aprendendo, resgatando, fazendo um movimento de literalmente se colocar no lugar do aprendiz mesmo, que a gente tantas vezes não não exercita, né? E agora, então, as comunidades indígenas com a sua força. Então, eu acho que isso é muito bonito. Como é que isso chega aí ao seu coração? Enquanto eu falava com você, foi vindo para mim uma imagem também da floresta, Uhum, sabe? Da natureza. A gente está passando por um momento tão único, né, nessa pandemia, onde a gente percebe que o essencial é tão simples, é tão pouco do que a gente realmente precisa em termos de consumo, né, da nossa subsistência. E é um momento de recolhimento, é um momento de voltar muito para dentro de casa, é um movimento bastante feminino, né? Uma cura uhum, de Gaia, como essa mãe terra maravilhosa. E é um feminino que está em todos nós, como a gente já conversou tantas vezes também, Andrei. uhum, Né? Nós, mulheres e homens, temos as forças, o feminino e o masculino dentro de nós. Então, a gente, durante muito tempo, por conta da alta produtividade, a gente acabou entrando num processo de muita correria, de muita produção. E que não é dizer que o feminino é bom, o masculino é ruim, não é isso. Quando a gente está em equilíbrio, né, tá tudo bem. A questão é quando tem um excesso muito grande, quando existe uma expressão adoecida desse masculino, assim como a expressão adoecida do feminino também não é benéfica, né? Então, assim, esse momento da pandemia é um momento em que a gente pode parar para entender que esse recolhimento, esse feminino é uma reconexão com a terra. E quem é que mais próximo, né, mais conectado com a terra está dessas nossas raízes? São os povos indígenas, né? Então, é uma hora em que essa proposta do coração curumim, ele bate no meu peito, ele bate no seu. É a gente se irmanar e sentir o meu coração batendo junto com o deles. E que o deles é o que talvez bata mais próximo, ou pelo menos em conexão e em sintonia com a Mãe Terra, com a uhum. floresta, com a natureza, né?
que a gente possa olhar para eles com amor, sem nenhuma pretensão orgulhosa ou arrogante do salvador branco, não, mas sim de um reequilíbrio diante de uma proposta, até de uma reparação diante do desprezo, né, que aconteceu durante muito tempo, e assim, sem julgar esse desprezo também. Foi assim, quantas vezes a gente foi ignorante nas nossas vidas, a gente cometeu erros e a gente aprendeu com aquilo e simplesmente seguir para a ação, seguir para o movimento novo. O movimento novo é criar condições por meio dessa ONG que eu confio tanto e que consegue desempenhar isso, né, na ponta com dignidade, com projetos que realmente levam uma construção de algo novo, né? Uma construção de saberes, uma construção que é compartilhada, algo que dá, mas que recebe, que tem essa troca em equilíbrio, né? Que é sustentável. Então, assim, eu sinto que é o momento, quando a gente auxilia eles, é o momento também da gente se reconectar com o nosso coração curumim, né? E com o coração da terra. É, muito lindo. Então, as pessoas que estão nos acompanhando, né, que talvez estejam se inteirando por agora dessa campanha, a terceira fase da campanha Viver Fraternidade, intitulada Coração Curumim, olha então para 50 comunidades indígenas para ofertar cuidados básicos e essenciais neste momento de pandemia do Covid-19. Alimentação, elementos de prevenção do contágio, de cuidados médicos básicos, através de parcerias com grupos que já trabalham com as comunidades indígenas, diretamente com as comunidades. Neste momento, elas estão isoladas, né? Então tem barreiras sanitárias, nós não podemos chegar até lá, mas os alimentos, as doações são levadas até essas barreiras e são distribuídas. A campanha já está ativa, já está distribuindo aquilo que foi arrecadado. Nós temos aí todo mês de agosto nessa campanha, temos uma meta alta de doação e você que deseja, se essa causa, se essa campanha, se essa ação chama o teu coração, basta você entrar no link, né? Eu desativei os comentários, mas eu vou reativar aqui esse link que está aqui fixado para que você possa fazer a sua doação e participar dessa campanha. Né? E aí, aproveitando que eu desativei que eu reativei, né, aliás, os comentários, a gente abre também a possibilidade das pessoas que queiram aproveitar a Dani, fazer alguma pergunta ou trazer aí a sua contribuição diante desse tema, diante dessa questão, né? Para que a gente possa partilhar aqui neste momento. Tem duas perguntas aqui, Dani. Uhum. Deixa eu ver onde é que elas estão. Acho que foram comentários, não foram perguntas, né? Uhum. Bem que aqui está mostrando pergunta, deixa eu ver. Parabéns. E a Daiane Fávero, que perguntou, né, como posso participar. Então, é exatamente da forma que eu falei agora, viu, Daiane? Você contribuindo diretamente no site. A Suelma Rosa escreveu parabéns pelo debate. E o nosso querido Coração Fraterno, também amigo, Rossandro Klinger, escreveu e comentou: dois amados. Ele é suspeito, não vale, né? Porque ama a fraternidade, ama a Dani. Não sei se me ama não, mas acho que ama Ama. E também. é muito. Muito legal. A Joana Matos, né? Muito legal o tema. Parabéns, somos todos irmãos. E essa é a proposta da fraternidade. Ver de ser E, livre. e Andrei, como é que está sendo, assim, para o pessoal que está atuando, né, lá na ponta? O que já foi entregue? Como é que tem sido isso? Então, já foram entregues cestas básicas, já foram entregues material de prevenção, já foi entregue álcool gel. Está tendo um grupo restrito que pode se locomover e levar isso de acordo com aquilo que está sendo autorizado.
mas nós temos postado nos stories, temos postado também no feed o resultado já parcial dessa campanha. No entanto, nós atingimos até agora 10% da meta proposta para a ação, para essa campanha, né, do Viver Fraternidade. Então, eu quero aproveitar para pedir às pessoas que estão na live, os corações que fazem a Fraternidade Sem Fronteiras, que possam já fazer um movimento de disseminar essa divulgação, disseminar esse conhecimento e essa oportunidade nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, da forma que lhe for possível. Então, a Ângela André. Araújo, que é a coordenadora da campanha Viver Fraternidade, né, desde a primeira fase, é também a nossa coordenadora de voluntariado da Fraternidade Sem Fronteiras, está dizendo, né, que já foram 1.040 kits alimentos e 1.040 kits de higienes disponibilizados diretamente aí para as comunidades indígenas. Uhum. É muito e é pouco, né? É muito porque a gente se alegra que 1.040 já foram. E é Uhum. pouco diante do tamanho da necessidade daquilo que a gente quer fazer. Então, quanto mais Uhum. a gente puder fazer juntos, né, mais alcance vai ter e mais longe a gente consegue ir. Ok? E Andrei, e como é que foi que esse. Eu também, bom, sou jornalista, não Isso. consigo me conter de fazer uma entrevistazinha aqui. Aham. Como é que foi que essa ideia foi chegando, assim, né, para você, para o Wagner? Como é que isso aconteceu? Como todas as ideias na Fraternidade Sem Fronteiras, sabe? Não Hum. somos nós que escolhemos os projetos, são os projetos que a vida escolhe que se anunciam. Então, é muito Uhum. bonito, né? Quem conhece a história da Fraternidade Sem Fronteiras sabe que por trás de cada aldeia onde foi criado um centro de acolhimento, existe uma história bonita de um acontecimento, de um movimento, de uma sinalização interna e externa que mostrava o caminho. E essa foi o seguinte: vários caravaneiros, vários multiplicadores da Fraternidade Sem Fronteiras, volta e meia falava comunidade indígena, comunidade indígena, comunidade indígena. A gente já acompanhava o trabalho bonito, por exemplo, de algumas ONGs que fazem um auxílio às comunidades indígenas, como uma ONG de Campo Grande mesmo, do Mato Uhum. Grosso, né? O Estevão, né? Faz um trabalho super bonito com distribuindo chama Amigos do Coração, a ONG, Uhum. e eles amparam comunidades indígenas no Mato Grosso e no Paraguai. Então a gente estava sempre acompanhando isso, vendo esse trabalho, falando, quem sabe um dia. E aí, ok, mas não tinha nada sendo nem feito, nem borbulhando a esse respeito. E nós fizemos então uma reunião de diretoria com as coordenações para falar da campanha, dos resultados da segunda fase da campanha Viver Fraternidade. E durante essa reunião em que nós estávamos analisando resultados, logística e segmento da campanha, então, de repente, aflorou em todo mundo ao mesmo tempo. Comunidade indígena, comunidade indígena, comunidade indígena, comunidade indígena, parece aquela coisa que brota, né? E nós Aham. começamos então a conversar e foi unânime no grupo de coordenadores que o coração e a vida estavam apontando ali naquele momento, naquela direção. E assim é a fraternidade. O coração aponta, o grupo vai lá e executa, transforma e rapidamente. Aí nós fizemos contato com o próprio Estevão do Instituto Amigos do Coração, que já tem então a iniciativa, a campanha, a estrutura, um grupo de voluntariado e anos de trabalho nisso. Fizemos contato com a Jéssica do coletivo Terra Vermelha, que também trabalha diretamente com as comunidades indígenas, com os próprios grupos. Então, Wagner foi logo na sequência para as aldeias, e outros coordenadores e diretores também. E assim, na semana seguinte, já estava a terceira fase montada e nós logo colocamos em ação. Então, é tudo muito rápido, muito dinâmico e esse movimento vai acontecendo de forma proativa. Uma coisa que eu gostaria de comentar
no dia que a gente teve o lançamento interno, né, para todo mundo do Fraternidade, eu achei muito linda a postura do Wagner, quando ele disse que ele pediu licença, né, para os líderes das tribos, porque como é que você chega assim, né, de qualquer jeito, numa uma tribo, como é que você chega com essa postura de reverência? Então, ao final, ele fez essa oração, né, de conexão, de pedir licença para poder chegar aí nesses povos que merecem tanta humildade, tanta reverência mesmo da nossa É. parte, né? Eu não sei se ele passou também, né, queria até te ouvir sobre isso, se ele passou por um processo talvez de pedir autorização efetivamente para os pajés, não só essa autorização espiritual, mas eu imagino quão intenso deva estar sendo isso para ele, porque ele sempre fez esse trabalho voluntário, né? Em Campo Grande, É, ele é natural de Campo Grande, não é é. isso? E aí depois ele foi para a África, também tem um certo, não saindo da África, mas um certo retorno também. Tem algo aí que tem um movimento também em Campo Grande, não que ele tenha deixado de fazer nesse período todo, mas como que foi É. esses Ele sai de lá, processos? né? Vai para a África, cria um trabalho tão lindo e de repente isso volta. É muito bonito ainda. E aí você nos trouxe um elemento que eu vou querer que ele responda aqui numa live para nós, né? Como que é para ele esse movimento no coração. Mas eu já tive a oportunidade de presenciar, de testemunhar como ele lida com essas autorizações e é muito, absolutamente respeitoso, né? Então, Sim. na África, a gente não inaugura nenhuma unidade sem que o líder local político, né, que é como se fosse o prefeito local, né, o líder local daquela Uhum. comunidade, e o líder espiritual autorizem. A comunidade é feita no local designado por eles e Uhum. começa a ser feito com o trabalho decidido em conjunto com eles. Eles nos recebem quando nós chegamos na aldeia, nas primeiras vezes até que se consolide. A gente entra atrás deles, dentro do espaço e do terreno. Eles reúnem todas as lideranças locais para receber, para nos apresentar e dizer que estamos ali como convidados deles para o Uhum. trabalho a ser realizado. É uma coisa cheia de honra, cheia de conexão, de gratidão. E nesse movimento não foi diferente, né? O coração do Wagner foi diretamente para os líderes, né? E pediu não só autorização, mas também se colocou naquela postura do que como nós podemos servir-lhes, né? O que vocês desejam, o que vocês precisam, o que nós podemos fazer se vocês nos autorizam. E eles Uhum. mesmos direcionaram o trabalho. Então é muito bonito, muito honrado esse movimento, né? Assim foi nessas tribos também, né? Sim, foi em todas. É, isso muda tudo, essa postura de você chegar com humildade e quem chega por último é o último. É o último. Ele se É, coloca lá atrás e tem essa postura de servidor com total desprendimento e alegria e percebe que recebe muito mais, né, do que está é. deixando. É isso mesmo. Então, a Andrea Reines, que é lá de São José dos Campos, está perguntando aqui, Dani, como inserir no nosso dia a dia, na nossa vida, esse olhar de observação e gratidão às nossas três principais raízes? Uhum. É, assim, André, eu acho que quando a gente olha para os nossos antepassados, né, primeiro um profundo respeito que a gente precisa ter. Quando Bert Hellinger começou a se embevecer com esse assunto, ele foi padre durante 25 anos, ele foi trabalhar na África e ele ficou trabalhando junto aos Zulus, as tribos de Zulus. E ele ficou Na muito África do Sul. maravilhado, Na África do Sul, né? isso, na África do Sul. E ele ficou muito maravilhado de observar o nível de respeito e simpatia com que eles se tratavam entre si. Uma das coisas que ele achou mais curioso era o fato de não haver ironia. Quando ele utilizava elementos de ironia, por mais simples que fosse, ele percebia outras pessoas em volta usando, rapidamente ele olhava o olhar dessas pessoas, desses Zulus, e percebia que eles não entendiam o que estava sendo dito. Tamanha a pureza, né? Tamanha
a desconexão com esse elemento da ironia. E a outra coisa era esse profundo respeito entre os descendentes e os seus pais, olhando para os seus pais, para os seus avós, né, desse lugar. Então, não é tanto sobre somente a nossa atitude, mas vem antes algo anterior, é uma postura íntima, de um reconhecimento de onde a gente vem. Uhum. Né? Então, os indígenas estavam aqui antes de tudo, nessa conexão plena e pura com a natureza. Ok, foi assim, aconteceu o processo todo de exploração, que não foi só aqui no Brasil, foi Uhum. em diversos países, todos os países das Américas, né? Na Austrália, no próprio continente africano, em várias repúblicas da Ásia. Então a gente sabe que é a forma como a humanidade em si foi se desenvolvendo, né? Uhum. Então, como que a gente consegue olhar para isso, para esse processo que foi assim, aconteceu, com um nível de conciliação e de entendimento em que eu vou me apropriar das forças de tudo como foi assim, né? Isso não vai invalidar fato algum, mas simplesmente eu consigo atravessar e encontrar o meu lugar em conexão com tudo que foi. Uhum. Então, quando a gente vive isso nas constelações familiares com relação à nossa própria história, a gente olha para nossa mãe, para o nosso pai, e a gente recebe, né? E a gente toma tudo que vem deles, a gente vai tomar o pacote inteiro com Uhum. os amores, com as dores de amores, né? Com todos os conflitos, com as faltas. E eu começo a reconhecer que muitas dessas faltas foram justamente o que me impulsionaram a querer me mover, a buscar formas novas e criativas, né? Então, quando a gente fala de olhar para essas três raízes, eu não sei se você conhece, Andréia, sobre constelações familiares, mas é o mesmo movimento, só que de um ponto de vista coletivo. Porque se eu começar a olhar com esse olhar cheio para lá, eu começo a me apropriar de uma autorresponsabilidade. E eu começo a criar essa nação brasileira em mim, Uhum. nessa conexão, na brasileira que eu sou. Uhum. Né? E parar de falar do brasileiro como se fosse uma terceira pessoa. Brasileira assim, brasileira assado. Não, eu sou a brasileira e eu tenho orgulho das minhas raízes. Ao invés de eu me sentir envergonhada de descender de indígenas, de portugueses, né, europeus, exploradores, o que for, e de afrodescendentes. Né? Então eu começo a olhar, peraí, descendo e vou olhar para isso com uma nova postura e me apropriar da força que vem disso. Para mim, nessa conciliação, né, entre essas três raízes e as muitas outras que vieram depois. É isso aí. Muito bem, pessoal. Ó, sugiro a vocês assistirem o vídeo Raízes do Brasil, de Daniela Migliari, está no YouTube. Entrar na página da Fraternidade, está fixada aqui, fraternidadesemfronteiras.org.br, viver fraternidade, conhecer essa terceira fase da campanha Coração Curumim e, todos juntos, somarmos esforços neste movimento que está nascendo agora dentro da fraternidade, mas que também está aí em todo o país com tanta força, não é? De a gente seguir conectado e com um olhar e um lugar de amor no coração para as comunidades indígenas agora. Dani, querida, obrigado pelo carinho, pelo tempo, pelas suas palavras, pela sua contribuição. E a gente segue conectado, né? Fraternidade Sempre, sem fronteiras. sempre. Eu quero muito agradecer, né, ao Wagner, a você, a cada voluntário, né? Eu fico até envergonhada porque eu queria poder fazer muito mais, né? Queria poder estar, já queria poder ter ido para a África algumas vezes e quase fui, esse ano não pude por questões familiares, Sim, mas só de poder estar aqui hoje participando disso um pouquinho, né, já me sinto assim super feliz e super agradecida, viu? Grata mesmo pela oportunidade. a gratidão é nossa. Seguimos família aí nesse trabalho que tem muito, muito ainda a fazer, né? A fraternidade já fez muito nesses 10 anos de trabalho, mas está só começando perto do que quer fazer. Então, ó, Exato. um beijo para você, Dani, para o máximo Beijão, para as crianças. Um beijo para vocês que nos acompanham. Aí nós seguimos, tá bem? Um beijo. beijão.